Hoje à noite nós temos a presença do doutor Jonas Madureira. Ele é pastor na Igreja Batista Nações Unidas em São Paulo. Também é professor de Teologia Sistemática e Hermenêutica e editor de edições Vida Nova. Peço que o pastor Jonas, doutor Jonas, venha à frente, por favor. Eu quero convidar o Rangel para vir aqui à frente, orar neste momento. Oremos então. Senhor Deus, nós queremos colocar esse momento nas Tuas mãos e Te pedir pelo Teu servo que vai estar trazendo essa mensagem até nós, que o Senhor possa capacitá-lo com a Tua graça, para que ele exponha de maneira bíblica, de maneira cristocêntrica aquilo que ele vai trazer aqui para a gente, de maneira que tudo aquilo que nós ouvirmos seja um estímulo para a Tua missão, um estímulo para as nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Estou muito feliz de poder retornar a Curitiba, rever alguns amigos e poder participar dessa conferência que tem o objetivo de trabalhar alguns temas que envolvem não somente a igreja, mas a missão da igreja no contexto dos grandes centros urbanos. Mas antes da gente trabalhar o tema desta noite, eu queria apresentar 3 livros publicados por Edições Vida Nova. Um deles é um lançamento, chama-se Teologia de Paulo, o Apóstolo da Glória de Deus em Cristo, escrito por Thomas Schreiner. É um livro muito interessante, primeiro porque toda a pesquisa do Schreiner em torno da teologia paulina é uma coisa impressionante, do ponto de vista não só da atualização das questões, das quais ele está muito bem inteirado, dos problemas que envolvem a interpretação dos textos paulinos mais importantes para a construção da teologia paulina, mas ele faz isso não só com a maestria de um acadêmico, mas com o texto, a comunicação, a linguagem, de uma clareza, de uma comunicação muito precisa. Ele não escreveu esse livro meramente para teólogos, para discutir temas da teologia de Paulo na esfera de uma discussão acadêmica entre doutores em teologia, mas ele se propôs justamente popularizar essa discussão para que ela pudesse ter uma audiência mais ampla, que ela pudesse ter como audiência a própria igreja. Então eu quero indicar com muita ênfase essa teologia de Paulo do Schreiner. Acredito que ela trata com algumas questões que são capitais no pensamento de Paulo e que vão ajudar muito a você que tem estudado as epístolas paulinas, principalmente, na sua pesquisa e nos seus estudos, obviamente, do Evangelho. O segundo livro é o livro do Darren Patrick, chama-se O Plantador de Igreja, O Homem, a Mensagem e a Missão. Esse livro aqui é muito interessante para quem está envolvido com plantação de igreja, envolvido com missão, que deseja trabalhar as questões que envolvem a igreja na sua origem, na sua plantação.
O ponto-chave desse livro é a figura, em primeiro lugar, do plantador. Não é à toa que o título do livro é O Plantador de Igreja. Ele faz uma distinção muito interessante, logo de cara, no início do livro, dizendo que a figura masculina mesmo, no contexto da igreja, da plantação da igreja, tem sido extremamente banalizada pela figura. Obviamente, ele vai mostrar isso no contexto, do texto, que depois você pode dar uma olhada com mais calma e ver a fundamentação que ele propõe, mas que ele configura como o fenômeno do homenino, que é uma mistura de homem com menino. Sabe aquele cara de 35 anos de idade que não saiu da casa da mãe, que gosta de ficar jogando videogame o dia inteiro e que quer atender ao ministério? Então, é sobre esse tipo de situação que o Darren Patrick vai levantar a discussão sobre a questão da maturidade do plantador de igreja, de que é necessário que jovens desempenhem seus talentos, sua vocação ministerial, mas é necessário observar a sua vida, a sua própria formação. Então é um livro que trabalha de maneira muito pesada na formação do plantador de igreja, para depois concentrar em dois aspectos importantes que um plantador de igreja jamais poderia desprivilegiar, que é a questão do conteúdo, a mensagem que vai nortear todo o trabalho de plantação da igreja, que é o conceito de evangelho. E por último, a missão, o conceito de missão, que é um conceito tão difícil de se trabalhar, de se pensar. Questões extremamente espinhosas são tratadas aqui e com uma maneira muito respeitosa diante da diversidade de opiniões e de pensamentos sobre a missão da igreja. Então fica a dica aí do livro do Darren Patrick, O Plantador de Igreja, o Homem, a Mensagem e a Missão. Por último, a última indicação que eu gostaria de fazer é do livro que nós nos baseamos, inclusive, para a nossa reflexão de hoje. É o livro do Tim Keller, chamado Igreja Centrada. É um livro muito interessante, porque já ao contrário do Darren Patrick, que está construindo uma reflexão para oferecer para o plantador de igreja elementos para a sua reflexão, elementos não só reflexivos, teóricos, mas práticos. Por outro lado, a obra do Tim Keller já é o resultado de alguém que plantou uma igreja, e mostra nesse texto os seus acertos, as coisas que ele fez e que de fato deu certo no contexto em que ele estava vivendo. Qual é o grande diferencial dessa obra? Em primeiro lugar, o Tim Keller não propõe um novo método de plantação de igreja, com uma espécie de modelinho que todas as igrejas têm que seguir, então todo mundo tem que seguir o mesmo padrão, a mesma forma, a mesma... Pelo contrário, o que você vai descobrir ao ler esse texto é que a igreja que o Tim Keller plantou em Nova York é uma igreja tradicional, é uma igreja que segue um padrão tradicional. O que ele trabalhou fundamentalmente nesse livro, que é um pouco do que a gente vai falar hoje, é o conteúdo do Evangelho. Como o Evangelho pode se tornar contextualizado para os grandes centros urbanos. Então ele vai trabalhar muito mais com padrões de reflexão sobre o conteúdo daquilo que se chama as grandes cidades e mostrar que o Evangelho é relevante para o contexto da cidade. Então eu gostaria de indicar com bastante ênfase esse livro do Tim Keller, não é? Igreja Centrada. E espero que a leitura desse livro possa abençoar a sua vida, abençoar o seu ministério. E por falar no livro do Tim Keller, Igreja Centrada, vamos então para a nossa reflexão de hoje, que tem como ponto de partida exatamente esse livro do Tim Keller, Igreja Centrada. A gente vai trabalhar um tópico desse livro, que é o tópico que ele constrói todo um exercício diferencial da sua maneira de pensar o movimento de plantação de igreja no contexto das grandes cidades. A primeira coisa que deve chamar a atenção é a analogia, o exemplo que ele utiliza para explicar isso que ele vai chamar de visão teológica. E o que ele vai chamar de visão teológica é aquilo que no contexto da informática é chamado de middleware.
Então existem aí 3 elementos, 3 recursos, seria o software, o middleware e o hardware. A visão teológica não seria nem aquilo que a gente concebe como sendo um software, nem como aquilo que a gente concebe como hardware. O que é então o middleware? Que é aquilo que representa uma visão teológica de uma igreja que quer ser relevante para a cidade. Na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, existe uma definição para middleware que eu vou adotar aqui. E essa definição é bem interessante, porque ela diz exatamente o que é o middleware. É um neologismo que foi criado para designar camadas de software que não constituem diretamente aplicativos, mas que facilitam o uso de ambientes ricos em tecnologia da informação. Ou seja, o middleware serve como elemento que aglutina, isso é importante. É um elemento que aglutina e dá coerência a um conjunto de aplicativos e ambientes. Uma igreja, partindo desse exemplo que ele vai trabalhar aqui, ela tem várias ações, ela tem várias doutrinas, ela tem um jeito de lidar com as questões pastorais e ela tem questões doutrinárias, denominacionais. Mas como essas coisas estão aglutinadas de uma maneira em que haja uma coerência, uma consistência interna na plantação da igreja, ou na formação da igreja, o que faz com que os princípios doutrinários que regem uma determinada igreja, uma determinada denominação, junto com as ações práticas, a agenda prática da igreja, gere uma espécie de coerência, de intencionalidade. O que o Tim Keller está preocupado com isso? Com a ideia de que às vezes a gente acha que plantar uma igreja é simplesmente botar um monte de cadeira, chamar um monte de pessoas para a gente ir lá pregar o evangelho e ponto. Como se não tivéssemos uma história para contar. Como se tudo aquilo que é feito na igreja não precisasse ter uma certa consistência e uma intencionalidade. É como se tudo que é feito na igreja precisasse responder uma pergunta. Isso que a gente está fazendo corresponde com a nossa visão teológica, corresponde com aquilo para o qual nós nascemos e estamos aqui, no contexto em que nós vivemos? Ou seja, não dá para a gente abraçar tudo, não dá para a gente realizar todas as coisas numa cidade. Mas o que é então que a gente tem que realizar? Bom, a gente tem que realizar isso, isso e isso. Mas a nossa doutrina é essa e essa. Bom, como é que a gente pode, dentro desse grande desafio, que é a nossa agenda prática e os nossos comprometimentos confessionais, dogmáticos, eclesiásticos, denominacionais, como a gente pode articular isso de uma maneira que haja uma consistência na comunidade, na igreja que a gente planta ou que a gente desenvolve o nosso ministério? Veja como Tim Keller trabalha essa relação. Ele tem de um lado aquilo que a gente chamaria de software, de agenda ministerial. A agenda ministerial é a resposta à pergunta: o que nós vamos fazer? São as ações, são os programas de ministério, são as agendas que cada ministério, cada departamento, sei lá, da igreja, programa para o seu dia a dia. E que não pode ser como aplicativos que não fazem sentido para o todo no qual a igreja está comprometida. Do outro lado, existe aquilo que a gente chamaria de hardware, e que o Tim Keller vai chamar de base doutrinária. O que é uma base doutrinária? A resposta à pergunta: o que cremos? Então, isso diz respeito à nossa tradição teológica, à nossa filiação denominacional, à nossa maneira de pensar a doutrina, a maneira de pensar a sistemática, a maneira de pensar a Bíblia. Então, a gente teria, num primeiro momento, o que seria o software, né? A agenda ministerial, que seriam as programações, as nossas atividades, aquilo que a gente desenvolve no nosso dia a dia na igreja. E do outro lado, um disco rígido, uma coisa que não muda, que é a nossa denominação, a nossa tradição, a doutrinas, ou o conjunto de doutrinas que uma determinada denominação abraça, no caso batista, presbiteriano e assim por diante. Bom, mas a visão teológica não é nem a agenda ministerial e nem a base doutrinária, mas é aquilo que vai fazer com que essas duas coisas, tanto a agenda ministerial
como a nossa tradição, a igreja que a gente está afiliada, a denominação da qual a gente faz parte, elas possam ser harmonizadas. Isso é o que ele vai chamar de visão teológica. E é a resposta à pergunta: como nós vemos? Ele chama a visão teológica de DNA do ministério, de filosofia do ministério. A visão teológica, gente, não tem absolutamente nada a ver necessariamente com tradição teológica. Vou dar um exemplo para que a gente possa deixar de uma maneira bem clara o que é essa visão teológica que logo de cara o Tim Keller mostra no livro Igreja Centrada. Por exemplo, é muito comum você encontrar pessoas, pastores, líderes de uma mesma denominação. Pensa aí, uma denominação X. 3 pastores de uma denominação X. Os 2 pertencem à mesma denominação. Ou seja, aquilo que seria a base doutrinária para os 3 pastores da denominação X é a mesma, não difere em nada. Os 3 têm a mesma base doutrinária, os 3 creem nas mesmas doutrinas, pensam as confissões que aderem de uma maneira muito idêntica. No entanto, a visão teológica pode ser tão diferente, que um desses pastores da igreja X, que tem nos seus pares a mesma base doutrinária, vai se sentir muito mais à vontade para compartilhar suas ideias e a sua maneira de ver o mundo com pastores da igreja Y, que tem uma base doutrinária diferente da dele, tem uma confissão diferente da dele, mas a visão teológica é a mesma. A maneira de conceber o mundo, a maneira de enxergar a realidade, a maneira de enxergar a cidade, a maneira de enxergar os problemas que a igreja enfrenta hoje é semelhante. Por isso você vai ver, é muito possível você encontrar um pastor assembleano, um pastor batista, um pastor presbiteriano, um pastor metodista, vamos lá pensar nesse caso, você encontrar pastores de uma diversidade de bases doutrinárias, mas que podem se sentir muito mais à vontade entre eles do que entre os seus pares da própria denominação. Por que isso acontece? Tim Keller diz, isso acontece porque é possível nós compartilharmos uma mesma base doutrinária, mas termos visões teológicas diferentes. Por isso a gente encontra boa parte no contexto, principalmente da formação, plantação de igreja e eclesiologia, várias discussões que são espinhosas dentro das nossas denominações, não porque é uma questão meramente de base doutrinária, mas é uma questão de visão teológica. Veja, essa é a principal tese que o Tim Keller vai apresentar de cara para mostrar que o que ele está propondo para as igrejas ou as pessoas que querem plantar igrejas na grande cidade, o que ele está propondo não é uma base doutrinária nova, não é uma tradição nova, tampouco ele quer mostrar para você a agenda que você tem que ter na tua igreja. Ele não quer dizer qual é a tua agenda e tampouco quer dizer ou influenciar você na sua tradição, ou mudar sua tradição, ou mexer na sua tradição teológica. Não é nem a tradição e nem a sua agenda aquilo que o Tim Keller está querendo trabalhar nesse livro. O que ele está querendo trabalhar é aquilo que, a despeito da tua agenda e a despeito da tua base doutrinária, poderia ser compartilhada. É uma visão que pode ser compartilhada a despeito da diferença das bases doutrinárias. Bom, com isso, o que ele está querendo chamar a atenção? Para um fenômeno, o fenômeno das grandes cidades. Hoje, não importa qual seja a sua denominação, não importa qual seja a sua igreja, o fenômeno das grandes cidades, elas dão uma espécie de tonalidade, de contexto para as nossas igrejas, que a gente não pode desconsiderar. A gente não pode olhar para as cidades hoje à nossa volta e achar que as cidades, os grandes centros urbanos, não jogam um papel influenciador
na vida das nossas igrejas, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Foi pensando nisso que o Tim Keller tentou construir uma visão teológica baseado num conceito de uma igreja que procura o centro, que procura o grande centro, que procura a grande cidade, que procura os lugares estratégicos, os lugares que constituem pontos de contato com a realidade e que são capazes de gerar o desafio da contextualização, que é pregar o Evangelho de uma maneira que esse Evangelho alcance as grandes cidades. Foi pensando nisso que o Tim Keller escreveu Igreja Centrada. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre essa visão teológica que pensa a cidade como eixo hermenêutico importante para o trabalho, para o exercício da reflexão, do pensamento e propriamente da pregação e das ações da igreja na cidade, que não diz respeito apenas à proclamação do Evangelho, mas também a outras atividades que correspondem à presença da igreja na sociedade. Eu queria começar antes, lembrando alguns textos na Bíblia, que falam, parece sugerir, não é? Deus como um arquiteto ou como um construtor, edificador de cidade, ou de uma cidade. Em Hebreus capítulo 11, versículo 10, diz o seguinte: pois ele, Abraão, esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então esse texto que a gente acabou de ler parece mostrar nessa linguagem simbólica a imagem de um Deus edificador e arquiteto. Alguém que arquitetou uma cidade, alguém que construiu uma cidade, ou que pelo menos pensou numa cidade. Um outro texto de Apocalipse capítulo 21, versículo 2, diz assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Mais uma vez, né? Vi a cidade santa. Então parece que no propósito final de Deus há uma cidade que desce dos céus e que faz parte do plano e do desfecho do plano de Deus na história. Me parece então que a cidade está no foco, está no horizonte, está no plano de Deus, que é um plano redentor. Ou seja, no plano redentor de Deus há espaço para a cidade. Mas isso não significa que a tarefa de uma visão teológica que faça nossas igrejas despertarem para a cidade seja suficiente. E aí você me pergunta: Jonas, por que não é suficiente a gente saber que é do interesse de Deus a cidade? Porque a gente pode encontrar inúmeras bases bíblicas para justamente o oposto. A gente pode encontrar bases bíblicas para justamente mostrar que a relação de Deus com a cidade é uma relação muito ruim, é uma relação de animosidade. Veja, antes da gente analisar isso, eu me lembro que um dia eu estava na livraria, lá em São Paulo, e eu estava pesquisando sobre essa coisa da cidade, etc. E eu falei assim: eu não vou procurar nenhuma literatura evangélica. Eu vou tentar buscar outros autores que não são evangélicos e que estão pensando sobre a cidade, e que não precisa ser de um ponto de vista religioso. Pode ser um arquiteto, pode ser um filósofo, pode ser um sociólogo. E eu corri para a área de arquitetura e urbanização para ver se ali eu encontrava alguma coisa sobre a cidade. Eu encontrei no setor de urbanização o livro de um filósofo italiano chamado Massimo Cattiari. E é um livro muito interessante, chama-se A Cidade. Achei interessantíssimo aquele livro. Ele faz uma reflexão mostrando como as cidades foram constituídas a partir de dois conceitos, um grego e um romano, o conceito de polis e o conceito de civitas. Sobre esses dois conceitos, o Ocidente foi construindo a sua reflexão sobre cidade, até chegar um momento em que ele faz, no final do livro, um desfecho que me deixou extremamente desafiado, um desfecho que eu não esperava. Veja como ele conclui a reflexão dele no livro. Ele diz assim: parece indubitável que a igreja veja a cidade
como espaço de missão. Eu nem sei se ele é cristão, se ele não é cristão, mas quando ele disse isso, opa, o que ele está querendo dizer? E ele continuou dizendo, mas como os cristãos podem fazer da cidade um espaço de missão, se a cidade que eles esperam ainda não surgiu no cenário global? Está entendendo a pergunta desse filósofo? A pergunta dele é muito simples. Como a igreja pode se envolver com a cidade, fazer da cidade um espaço de missão, se a única cidade que interessa para a igreja é a cidade que um dia vai descer dos céus, que foi planejada por Deus, que é a cidade de Deus? Parece que tudo o que esse filósofo coloca como uma questão relevante para nós, parece ao mesmo tempo mostrar e revelar o nosso descaso com relação à missão da igreja nas grandes cidades. Veja, isso já pode ser fruto de uma leitura negativa que a gente faz das Escrituras. Por exemplo, se a gente pegar alguns textos da Bíblia, esses textos podem servir para cada um de nós mostrar a completa animosidade entre a igreja e a cidade, entre nós e a cidade. Por exemplo, a gente pode começar lendo Gênesis capítulo 4, versículo 14, e aí a gente vai descobrir, lá em Gênesis 4,14, que as cidades foram inventadas por um homem, que existe o fundador da primeira cidade, e o fundador da primeira cidade foi Caim, foi o primeiro homicida. Não é possível que nas mãos de um homicida, o primeiro homicida, possa ter surgido algo bom. Então as cidades são algo ruim, as cidades são fruto de um assassino. O primeiro assassino na história da humanidade foi o fundador da cidade. Não é possível que a cidade seja uma coisa boa. A gente corre os olhos um pouquinho adiante e vai para Gênesis 11, versículo 4 a 9, a gente encontra Babel, construindo ali uma torre naquela cidade para chegar ao poder, um projeto de poder, um projeto de alcançar simplesmente o poder, e aquilo faz com que toda a situação mostre uma animosidade entre Deus e a cidade, ao ponto de Deus confundir as línguas. Então a reflexão que a gente faz da relação de Deus com a cidade, com Babel ali, é muito dura, é muito difícil. Será que vai mudar? A gente corre os olhos para Gênesis 18, versículo 16 e 29, a gente vê lá as duas cidades impenitentes, Sodoma e Gomorra, e são cidades lançadas numa injustiça, num padrão de justiça, num padrão moral e ético extremamente brutalizante. É uma barbárie o que está acontecendo ali em Sodoma e Gomorra. E a relação de Deus com essa cidade, com essas duas cidades, foi uma relação de juízo. É a relação de um Deus que destrói a cidade, pela sua impenitência, pela sua incapacidade de manifestar princípios de justiça. A gente corre os olhos mais adiante na Bíblia, e a gente vê no livro de Jonas, o episódio de Deus chamando o profeta para ir até Nínive, dizer o seguinte: Jonas, a impunidade, a corrupção dos ninivitas chegou a níveis tão extraordinários, que eu quero que você vá até Nínive e profetize contra ela, trazendo sobre ela um juízo. Será derramado juízo sobre essa cidade. Mais uma vez, a relação entre Deus e a cidade é uma relação muito dura, uma relação muito difícil, é uma relação de julgamento, de condenação da cidade. A gente corre os olhos mais rapidamente para o Novo Testamento, abre lá em Romanos, capítulo 1, a gente vai ver que os homens trocaram, não é? A justiça pela injustiça, trocaram a verdade pela mentira, e aí a gente vê todo um comportamento humano em Roma, que é absolutamente assustador, e então a gente olha e parece que há um olhar muito negativo para a cidade. A gente corre os olhos, por exemplo, para Atos capítulo 17, a gente vai ver Paulo de passagem. Paulo não tem uma missão em Atenas, Paulo vai passar por Atenas, e enquanto ele passa por Atenas, ele fica escandalizado, e o escândalo de Paulo é: como pode um povo tão sábio, um povo que teve Sócrates, Platão, Aristóteles, que teve pensadores incríveis, como pode ela ser pagã do jeito que ela é? Como ela pode chegar a um nível tão assim,
pagão. Então ele se sente admirado com aquilo. Então, mais uma vez, a visão que a gente teria da cidade, no caso agora de Atenas, é uma visão muito negativa. Eu já te dei aqui bases bíblicas para você odiar a cidade. Eu posso te dar também uma base bíblica na tradição para você odiar a cidade. Por exemplo, os padres do deserto. Os padres do deserto são aqueles que olhavam para as cidades e diziam o seguinte: a cidade é um lugar que rouba a nossa espiritualidade, rouba a nossa comunhão com Deus, é muito barulho, é muito ativismo, é muito corre-corre, é uma agenda louca, é uma agenda que perturba demais, nos tira a paz, nos tira o sossego, não favorece a contemplação, não favorece a meditação, não favorece a espiritualidade. Vamos para os desertos, vamos para os lugares mais isolados, vamos nos afastar das cidades, e a gente vê o êxodo das cidades por conta de monastérios que vão ser construídos, justamente para fugir da loucura da cidade, para fugir do barulho da cidade, para buscar um lugar de calmaria, um lugar onde a espiritualidade possa ser trabalhada de uma maneira não tão intensa, não tão barulhenta como é o da cidade. A gente tem, por exemplo, na tradição, um daqueles teólogos que marcaram a história da teologia cristã, que é Agostinho, o bispo de Hipona, escreveu um livro desse tamanho, chama-se A Cidade de Deus. É um livro em que ele vai fundamentar toda a reflexão dele sobre a cidade dos homens e a cidade de Deus, e a conclusão que ele vai chegar é que a cidade dos homens, ela surgiu e ela se fundamenta e ela se funda a partir de um amor próprio, acima do amor a Deus, ao ponto deste amor próprio desagradar a Deus, enquanto a cidade de Deus é fundada não pelo amor próprio, mas ao amor a Deus sobre todas as coisas, que castiga, que subjuga o amor próprio, que faz com que o amor próprio seja ele desagradado e não o amor a Deus sobre todas as coisas. Vai passar uma risca, vai mostrar que a cidade de Deus é a cidade que a gente tem que esperar, que a gente tem que buscar, e que essa cidade que a gente vive hoje, e no caso de Agostinho é uma Roma que está num processo de deterioração, um processo de autodestruição absurdo, e isso faz com que Agostinho chegue à conclusão de que não dá para se esperar muita coisa da cidade dos homens. Talvez Agostinho não fale o seu coração tanto assim, porque você, ao olhar para a sua tradição, você diz assim: Jonas, eu não sou católico, eu sou protestante. No protestantismo a gente tem um dos imaginários mais incríveis sobre a cidade, escrito por um puritano chamado John Bunyan. Já ouviram falar? No livro O Peregrino. Esse livro é muito interessante. Eu li esse livro quando eu tinha 15 para 16 anos de idade. Meu pai tinha me dado esse livro. E quando eu comecei a ler o livro, eu me espantei. Por quê? É a história de um homem que recebe uma notícia. E qual é a notícia? De que a cidade vai ser destruída com fogo. E aí o nome dessa cidade, que é a cidade que ele vive com a sua esposa e seus filhos, chama-se Cidade da Destruição. Ela está fadada à destruição, ela está condenada, ela vai ser julgada, ela vai ser condenada e vai ser destruída com fogo. E ele começa a se perturbar com isso. Ele chega em casa e a maneira como ele lida com a situação é muito interessante. Isso me assombrou muito, eu me lembro quando eu li esse livro pela primeira vez. Diz assim ele, para sua esposa e para os seus filhos: minha querida esposa e filhos, estou muito preocupado em virtude de um fardo que me pesa muito. Além disso, tenho uma informação segura de que nossa cidade será queimada com fogo do céu, em cuja terrível destruição eu, você, minha esposa e vocês, filhinhos queridos, seremos destruídos, a não ser que haja uma maneira que não vejo como escapar. É uma pessoa que está atribulada, sabe que a cidade vai ser destruída, avisa a sua mulher, avisa aos seus filhos, mas a reação da sua esposa é a seguinte: eu acho que o pai de vocês perdeu o juízo. Benzinho, vai dormir. E ele vai dormir. Só que ele acorda desesperado. O texto diz exatamente assim, que ele acorda desesperado e então sai correndo da sua casa. A mulher e os filhos ficam desesperados, começam a gritar para que ele volte.
Mas o texto diz o seguinte: o homem então começou a correr. Ora, nem havia ainda se distanciado da porta da sua casa, quando sua mulher e seus filhos, percebendo, começaram a gritar-lhe que voltasse. Mas o homem tapou os ouvidos com os dedos e continuou correndo, berrando: vida, vida, vida eterna. Então não olhou para trás, mas continuou correndo. Não bastasse a Bíblia, não bastasse a tradição, até mesmo a tradição protestante, a nossa coriologia pode engrossar esse caldo de animosidade contra a cidade. Me lembro quando pequeno na igreja, de músicas como: essa terra vai pegar fogo, aonde é que você vai morar? Eu vou morar lá no céu com Jesus. Ou então outra música mais altruísta, menos egoísta, que diz assim, né? Que, olha, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça de ir. Olha que coisa mais cristã, coisa mais harmoniosa. Então você tem que ir para Canaã, e olha, eu estou indo, se você quiser, você vem comigo, mas se você não quiser, não me empate, não me deixa em paz que eu estou indo e você fica. Então a sensação é a sensação de abandono da cidade, é a sensação de abandonar a cidade. Por isso, a gente tem nas nossas igrejas uma grande dificuldade de trabalhar a questão do significado do trabalho no dia a dia das pessoas, porque o trabalho é como se fosse exatamente aquilo que nos prende à cidade, aquilo que nos prende a esse universo do qual nós devemos abandonar e esperar, ou então correr para a cidade celestial, correr para o céu. Isso de tudo não está errado, de todo não está equivocado, mas interpretado de uma maneira assim, tal como eu estou oferecendo a vocês, pode conduzir a uma construção de um pensamento, de uma visão da relação entre a igreja e a cidade, de luta, de batalha, de confronto, como se a cidade tivesse um senhor, esse senhor fosse o inimigo de nossas almas, e a igreja tivesse um outro senhor, que é Jesus Cristo. Não há nada mais antibíblico do que essa concepção, que é uma concepção maniqueísta, dualista. A Bíblia nos ensina, principalmente em Colossenses, os 2 primeiros capítulos, que Jesus Cristo é Senhor sobre todas as esferas. Ele é Senhor sobre a esfera tanto da igreja como a esfera da cidade. Não há nenhum centímetro, não há um espaço da humanidade, do contexto que a gente viva, que Ele não seja Senhor. Mas por conta de uma visão que separa a igreja da cidade e faz com que a cidade já esteja peremptoriamente condenada por Deus, isso impede com que a gente olhe para a cidade com um olhar de misericórdia, de compaixão, e veja na cidade possibilidade de realizar a missão através de dons e talentos que Deus nos concedeu. Para isso, eu gostaria de lembrar o próprio texto de Jonas. E eu queria mostrar, se a gente tem textos bíblicos para mostrar a animosidade que a Bíblia apresenta em alguns textos com relação à cidade, existem também outros textos que vão mostrar o amor de Deus pela cidade. E por incrível que pareça, um texto que a gente usou para mostrar que Deus estava trazendo juízo para uma cidade, é o mesmo texto que vai nos mostrar o amor de Deus por uma cidade. Esse texto é o texto de Jonas. Se você parar para pensar, você vai chegar a uma conclusão muito interessante sobre a especificidade da missão de Jonas. De todos os profetas, Jonas é aquele que vai pregar e vai trabalhar e profetizar numa cidade que não faz parte do pacto, que não faz parte da aliança. Isso é muito significativo para a gente, irmãos, porque isso mostra que nós temos um Deus que no Antigo Testamento já está mostrando que Ele não se preocupa com a relação apenas com o povo da promessa, que a preocupação dele extrapola os limites da promessa, que a preocupação dele atinge também a cidade, atinge cidades que não estão debaixo do pacto, que não estão debaixo da aliança. Esse é o caso, por exemplo, da cidade de Nínive. O pecado de Nínive era tão grande que chegou até Deus como uma espécie de repulsa, que faz com que Deus levante um profeta, para que esse profeta vá até a cidade e profetize contra ela.
A Bíblia diz que Jonas se dispôs, mas de que maneira? Para não ir até aquela cidade e não pregar, e não fazer o que Deus havia ordenado. Então o que Jonas fez? Tomou o navio contrário e foi para Tarsis. Isso tem um nome, o nome disso é desobediência. E a desobediência sempre traz juízo. Deus trouxe um juízo sobre Jonas. Qual foi o juízo do pecado de Jonas? Fez com que uma tempestade, levasse com que aquele navio viesse a uma tormenta terrível. E é muito interessante porque as pessoas que faziam parte do navio não eram também da promessa, elas clamam por seus deuses. Isso é muito interessante porque o que o texto no fundo está mostrando para os seus leitores originais é de que quando o povo de Deus não obedece o chamado de Deus, a missão de Deus, não é só o povo de Deus que padece, o seu entorno também padece. O que aquele texto está dizendo é que pessoas que não são do pacto estão sofrendo por causa da desobediência do profeta. Não adianta a gente achar que os níveis, por exemplo, de corrupção que a gente tem no cenário que a gente vive no nosso país, não diz respeito também à nossa ausência. Diz respeito à nossa ausência, sim, e às vezes até à nossa presença demasiadamente absurda, demasiadamente impensada na cidade, que não coopera para fomentar uma ética do reino, da justiça, da verdade, da beleza, mas propõe exatamente os mesmos padrões de se chegar ao poder, de se conquistar uma cadeira no Senado ou numa competência jurídica, seja lá qual for, para exercer o poder em benefício de uma denominação, um benefício próprio. Não conseguimos fazer o dever de casa que mostra a presença do Evangelho, que traz sobre a cidade, não só sobre si, mas o seu entorno, padrões de justiça. E por conta do nosso pecado, o nosso entorno também sofre, o nosso entorno também padece, como padecia a tripulação do navio de Jonas por causa da desobediência de Jonas. Quando Jonas cai em si, sabe que a culpa e a responsabilidade é dele, ele pede para ser lançado ao mar, ele é lançado ao mar. E aí a gente vê o grande peixe engolindo Jonas. Ele faz uma das orações mais bonitas, clama a Deus por misericórdia, ele pede para que Deus tenha compaixão dele, e o que acontece? Deus tem compaixão. O juízo que Deus havia dado para Jonas, e queria terminar de uma vez por todas a história de Jonas, dentro do ventre daquele peixe, foi agora removida. Deus não mais julgou a Jonas com a morte, mas atendeu a sua oração, porque é um Jonas que se apresenta arrependido por conta de seu pecado, arrependido por conta de sua desobediência, e diante do coração arrependido do profeta, Deus não conclui o seu juízo sobre a vida de Jonas, e liberta Jonas do ventre do peixe. Jonas é, portanto, vomitado para fora ali do peixe. É interessante que o capítulo 1 e o capítulo 2 vão ser reproduzidos estruturalmente no capítulo 3 e 4 de Jonas. As mesmas palavras que aparecem no versículo 1 do capítulo 1, elas vão aparecer no capítulo 3, versículo 1. Só que dessa vez Jonas aceita o que Deus está lhe pedindo, e ele começa a profetizar contra Nínive. E o que acontece? O inesperado. Os ninivitas se convertem. E a conversão não é só acerca do entendimento da mensagem do profeta, é um entendimento que trouxe uma mudança ética e moral. Os reis, os governantes buscaram a Deus, eles se colocaram num contexto de mudança, e a corrupção foi cortada naquele contexto. Tudo isso aconteceu, e porque isso aconteceu, a mensagem foi pregada, a mensagem foi anunciada, e o povo havia se convertido. Então Deus resolveu não levar a cabo o seu juízo diante de toda a desobediência que os ninivitas haviam cometido. Até aqui a gente olha o texto e fala: que coisa maravilhosa. O que deveria nos causar espanto é justamente o desfecho. Por quê? No capítulo 4 acontece uma coisa muito interessante. A gente vê o seguinte, versículo 1, capítulo 4 de Jonas: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Já parou para pensar? Um crente que fica irado e desgostoso
porque a cidade à sua volta se arrependeu do seu pecado, se converteu do seu mau caminho e da violência que estava em suas mãos. A violência acabou, a corrupção acabou, e o povo se converteu, e o crente está lá com raiva porque isso aconteceu. E a pergunta é, por quê? Veja só o que o texto diz. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Sabe por que o Jonas está escandalizado? Porque Deus é um Deus de amor, porque Deus é mole. Essa é a ideia de Jonas. Deus, ele foi muito fraco. Ele tinha prometido que ia trazer juízo, e ele tem que trazer juízo. Senhor, o Senhor vai acabar com a minha profissão. O Senhor sabe que funciona assim? O profeta diz que vai acontecer, e tem que acontecer, senão o Senhor acaba com a minha carreira. É um Jonas que está irritado com Deus. Ele está irritado porque este Deus agiu com justiça, mas ao mesmo tempo misericórdia e compaixão. E aí, para os teólogos depois, a grande questão: se arrependeu do mal que iria fazer. Veja que o que se constrói nesse texto é aquilo que causa o escândalo em Jonas e não em Deus. Deus, portanto, não trouxe juízo sobre aquela cidade, mas sabe o que Jonas esqueceu? Que esse Deus amoroso, um dia também livrou ele do juízo. A igreja só vai recuperar o amor pela cidade quando ela se lembrar de onde Deus a tirou. A gente só vai entender a missão que Deus nos entregou na cidade que nós vivemos, se nós olharmos para o espelho e respondermos essa pergunta com seriedade: de onde Deus me tirou? Jonas não conseguia lembrar que o juízo estava dado por causa da sua desobediência, e Deus o livrou do peixe. Mas agora, diante do arrependimento dos ninivitas, Jonas é sucumbido por uma ira mordaz. Ele está com tanta raiva, mas ele não está com raiva dos ninivitas, ele está com raiva de Deus. Eu acho que tem alguns irmãos que têm raiva de Deus, e tem raiva de Deus quando Deus opera coisas que não acontecem dentro da igreja, quando Deus faz coisas fora da igreja, ele fica com raiva. E ele fica com raiva, sabe por quê? Porque ele é um dualista, ele não é cristão, ele é um dualista. Existe uma diferença entre dualismo e dualidade. O cristianismo trabalha com dualidades. O C.S. Lewis diz isso o tempo todo: céu, inferno, luz, trevas, bem, mal. Dualidades existem, mas o dualismo não existe no Evangelho. O dualismo é aquela ideia de que existe dois mundos: um mundo é de Deus e outro mundo é do diabo, um mundo é do inimigo. A ideia, portanto, de que lá fora, no contexto para além da igreja, Jesus não pode operar, Jesus não é soberano, Jesus não atua, não existe graça para fora das quatro paredes da igreja. Então, quando a gente vê a graça de Deus para além das quatro paredes da igreja, é claro que isso, para quem é um dualista, gera uma raiva, não contra o mundo, não contra as pessoas, mas contra o próprio Deus, como Jonas, que se volta contra Deus e diz: estou irado. E aí Deus faz uma pergunta para Jonas. Deus diz assim, versículo 4: é razoável essa tua ira? É tão interessante porque Jonas ele é dramático. Eu acho Jonas aqui dramático, porque ele fica com tanta raiva, e aí ele termina dizendo assim: eu quero me matar, não me vale a pena mais viver. Está endemoniado. E aí Deus olha para ele e diz assim: é razoável a tua ira, Jonas? Cara, Jonas deixa Deus no vácuo. Se você prestou atenção no texto, Jonas não responde à pergunta de Deus. O texto diz: então Jonas saiu da cidade, não é? E assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Veja, sabe o que Jonas fez? Jonas não respondeu à pergunta quando Deus disse: é razoável a tua ira? Eu imagino Jonas que sai da cidade, vai para um lugar onde ele possa observar a cidade de longe, olha para a cidade, o cara está endemoniado, né? Então vai dizer assim: Senhor, estou esperando aqui o fogo cair lá, estou aqui olhando, quando é que o fogo vai cair? Estou esperando, está na hora.
O Senhor precisa cumprir a sua promessa. O Senhor precisa cumprir a tua palavra. O Senhor não falou que ia derramar fogo? Estou esperando aqui o fogo cair. Deus precisava dar uma lição para o profeta. Deus precisava ensinar para o profeta. Assim como o profeta pregou a Nínive para que Nínive pudesse se arrepender do seu pecado, agora Deus vai pregar para o profeta, para que o profeta se arrependa de seu pecado, o pecado que ele não consegue enxergar. E o que Deus faz? Antes de pregar, Deus fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Veja como ele é dramático, né? Olha como ele vai dizer: melhor é morrer do que viver. Tem que matar logo. É desesperado, né? Aí Deus pergunta a Jonas: é razoável a tua ira por causa da planta? Veja como ele é dramático, ele está sofrendo por causa da planta. E então ele diz: é razoável a minha ira até a morte. Jonas é um profeta medíocre, porque ele só é capaz de amar plantas. A gente precisa mudar. A gente precisa deixar de amar o carpete da nossa igreja. A gente precisa deixar de amar as estruturas das nossas igrejas, mais do que aquilo que elas representam. Pessoas valem mais do que o carpete de nossa igreja. Pessoas valem mais do que as coisas que a gente considera tão confortáveis para a nossa vida. Mas Jonas é tão egocêntrico que ele só consegue amar uma planta. Que Deus nos livre de sermos uma igreja incapaz de amar pessoas, incapaz de amar o ser humano, incapaz de enxergar pessoas. É tão interessante, porque o contrário está em Deus. Não é? É um jogo aqui de estrutura de seres muito interessante no texto. Se você pensar numa cadeia hierárquica, você teria uma planta, um homem e Deus. Um homem não consegue amar um igual, só consegue amar o que lhe é inferior. E a grande pergunta de Deus para Jonas é justamente de acordo com essa estrutura, porque veja o que Deus diz para Jonas. Ele diz assim: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, que é obra da graça, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Termina com uma pergunta, que a gente poderia traduzir de uma outra maneira, dizendo: Jonas, você é capaz de amar uma planta, mas não é capaz de amar alguém igual a você. Como eu posso acreditar que você me ama, se eu estou acima do que é humano? Jonas, do jeito que você é, você só presta para amar planta. O teu egoísmo, a tua maneira egocentrada, a tua maneira de enxergar o mundo todo girando em torno de você, te fez tão pequeno e tão incapaz de amar seu semelhante. Você só serve para amar plantas, Jonas. Que Deus nos livre de sermos igrejas que amam plantas. Que a gente seja capaz de amar seres humanos, pessoas. Que a gente seja capaz de entregar a nossa vida por pessoas. Muitas vezes a gente se sente acuado diante da grande pressão que a gente tem de uma subcultura evangélica que diz para a gente o que é o evangelho. E o mais absurdo de tudo é perceber que a gente pode estar na igreja vivendo um falso evangelho. E o pior de tudo é que uma pessoa pode se irritar com você no seu trabalho, não por causa do evangelho, mas por aquilo que não é o evangelho. E uma pessoa pode deixar de encontrar Jesus,
Não porque ela encontrou uma barreira no Evangelho, porque você pregou o Evangelho genuíno, mas porque existe um Evangelho falso no teu comportamento, na tua vida. É isso que é o drama da igreja. Pessoas não conseguirem se aproximar de Deus, porque a pedra de esquina ou escândalo é um falso evangelho, que uma pessoa, não é? Se ela for impedida de alcançar o evangelho, que seja tão somente pelo evangelho e não pelo nosso evangeliquez, que ela seja confrontada e que ela rejeite o evangelho, mas não aquilo que não é o evangelho e que a gente diz que é o evangelho. Só que para isso a gente precisa fazer um autoexame, o exame da origem do ódio pela cidade. De onde vem esse ódio? De onde vem essa apatia com relação à cidade? Veja que isso é tão primordial. Em Lucas capítulo 9, versículos 53 a 56, os discípulos são mal recebidos numa cidade. Veja o que eles dizem: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu? O povo que gosta de ver o fogo cair do céu, né? Para destruí-los. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, veja o que Jesus diz: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foi para outro povoado. Perceba que o que é tomado como cidade, como também acontece no livro de Jonas, não é a estrutura da cidade, são as pessoas. A cidade são as pessoas. E você já parou para pensar como as pessoas da cidade vivem? É interessante quando a gente vai para as origens do cristianismo, e aí uma das coisas mais interessantes que a gente descobre, que as primeiras igrejas, os primeiros cristãos, eles surgiram, o surgimento deles não foi nos arredores, mas foi no grande centro urbano de Roma. A igreja por natureza é urbana, a igreja por natureza é composta por cidadãos, por gente que trabalha na cidade, com gente que trabalha para a cidade, com gente que estava envolvida com a cidade. A igreja surgiu assim. Hoje, a gente vive um trauma com relação à cidade. A gente não pode gostar da cidade, a gente não pode amar a cidade, porque parece que amar a cidade seria comprometer o nosso ministério na igreja. Veja como isso acontece de uma maneira muito corriqueira em nossa igreja, em nossas igrejas, né? É muito comum você encontrar na igreja uma senhora, talvez, muito feliz porque a filha passou em medicina numa universidade federal. Né? Estou tão feliz que minha filha agora vai ser médica. Era o sonho dela e era o sonho nosso. Eu estou tão feliz. Aí ela, conversando com a outra mãe, diz assim: também estou muito feliz. Diz: nossa, mas por que você está feliz? Porque minha filha resolveu ser missionária na Indonésia. Vai morrer lá na Indonésia. Já pensou, por Jesus. Estou tão feliz porque ela escolheu esse caminho. Né? A gente tem tanta gente dentro da igreja que se orgulha dos seus filhos doarem suas vidas para servir a Jesus na Indonésia. Não, a gente não vê isso. O que a gente vê são todos os pais na igreja lutando para que seus filhos entrem nas melhores universidades. Então, se um filho quer ser, não é, veterinário, não é, entra na faculdade, vai estudar zoologia, ele quer que ele estude e seja o melhor e entre na melhor faculdade, não é? Mas, cara, o que ele vai fazer com zoologia dentro da igreja? Não tem Arca de Noé aqui para ele cuidar. Então, veja que absurdo. Aí o sujeito faz a faculdade, estuda, e aí no meio da faculdade, a gente recebe o casal, o pai e a mãe, cobrando a gente o seguinte: pastor, você tem que dar um jeito. O que foi? Tem que fazer alguma atividade aqui para os jovens no sábado à noite na igreja. Por quê? O que está acontecendo? Olha, minha filha está indo para a balada, e eu quero que ela fique na igreja. E eu quero que tenha atividade, porque eu sei que a universidade vai desvirtuar minha filha. E eu não quero que ela desvie do evangelho. Então tem que fazer alguma coisa na igreja. Eu falei: mas minha filha, se você quisesse que ela ficasse dentro da igreja, era melhor você pedir para que ela fosse missionária. Ou se você quer que seu filho fique mais tempo na igreja, é melhor que ele seja pastor. Mas veja como a gente é incoerente. A gente quer que os nossos filhos sejam os melhores juízes, mas como é que ele vai ser o melhor juiz se não for lá fora? A gente quer que ele seja o melhor médico. Como é que ele vai ser médico se ele não for no hospital? A gente traçou uma linha e demonizou
toda a arte, toda a beleza e toda a cultura que a gente pode desenvolver na cidade, e a gente aceitou, de barato, que a única maneira de servir a Deus é cantando, tocando o instrumento musical ou pregando. Então, se você é desafinado, desafina a campainha, não consegue tocar um instrumento musical, se você é gago, tímido, ou não consegue falar em público, a igreja não tem um espaço para você. Porque a única maneira de você servir a Deus é cantando, tocando um instrumento ou pregando. Meus irmãos, a cidade está aí para mostrar que é possível você servir a Deus com seus dons e talentos. Veja como a gente é capaz de, por exemplo, investir em missionários, 8, 10 anos até no preparo, para que ele possa ir para a Indonésia, porque tem que aprender a língua, tem que aprender a cultura, tem que se alimentar, tem que ter uma outra faculdade, porque ele não vai poder lá só ter teologia, ele tem que também ir com uma outra profissão, então ele estuda odontologia para ser dentista lá, e por meio do bem que ele vai fazendo na sociedade, ele vai proclamando também o Evangelho, e a gente leva 8 a 10 anos para formar esse missionário, não é? E a gente manda ele para o campo missionário, não é? Existe um campus missionário universitário. E eu queria desafiar você a pensar uma igreja que você conhece, que tem investido em um rapaz, para ele ser o melhor economista numa universidade, que tenha pago os seus estudos, como se paga um missionário, se pagar um economista, para um rapaz ser o melhor economista dessa cidade, o melhor político dessa cidade, para a gente não ver essas aberrações no cenário evangélico, de crentes que não entendem de política e se enfiam na política sem saber o que estão falando. Se pensar em Montesquieu, o cara pensa que é um pintor francês. Se falar da doutrina dos 3 poderes, o cara acha que é alguma coisa relacionada à Trindade. Então não tem formação. Então a gente não consegue, hoje a gente está padecendo, porque não fizemos o dever de casa, não apostamos a nossa ficha na formação de homens cristãos, de mulheres cristãs, para exercer na sociedade a influência através do melhor que elas podem oferecer. É como se nós tivéssemos aceitado a ideia de que o Evangelho não tem nada a dizer sobre corrupção, não tem nada a dizer sobre política, não tem nada a dizer sobre economia, não tem nada a dizer sobre arte, não tem nada a dizer sobre ciência, não tem nada a dizer sobre as estruturas sociais que estão à nossa volta. É como se o Evangelho só tivesse sentido para falar ou de aspectos motivacionais, de autoajuda, motivação por profissão e coisas do tipo, ou então de dinheiro. Se resumiu a igreja a esses 2 assuntos, e a gente não consegue pensar a igreja como um sinal, como uma marca de Deus em tudo, em todos os contextos, por onde ela passa, como sal e luz da terra. Isso é uma dificuldade nossa, esse é o nosso pecado, essa é a nossa falha. Eu queria terminar com aquilo que me escandalizou um tempo atrás. Eu estava lendo um livro, nessas andanças aí procurando ler com um olhar não evangélico a questão e os problemas da cidade, eu encontrei um texto, um livro chamado Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes, de um arquiteto lá de São Paulo chamado Carlos Leite. Ele tem um projeto de 10 anos de trabalho refletindo sobre essa relação entre cidades inteligentes e cidades sustentáveis. É um texto belíssimo. Eu estava lendo o texto e aquela coisa toda interessante, falando sobre a cidade e temas interessantíssimos do ponto de vista urbano e como o pensamento pode ajudar na construção de espaços incríveis na sociedade. Ele me disse que um autor influenciou muito a sua leitura e a sua pesquisa. E aí ele citou o texto. Era um texto, um livro escrito por Douglas Wilson. Quando eu vi Douglas Wilson, eu até engasguei, eu precisei tomar uma água na hora. Sabe quem é Douglas Wilson? Douglas Wilson é um pastor que escreveu um livro sobre as cidades. E eu pensei comigo, por que um arquiteto da minha cidade foi se inspirar no livro de um pastor? Foi aí que eu tomei o susto do susto. Qual que é o susto do susto? Eu me assustar com um fato que não deveria me assustar. A gente chegou a uma situação tão brutal que a nossa conclusão peremptória é essa: ou você é pastor ou você é inteligente. Os dois ao mesmo tempo não dá. Não dá para você ser pastor e ao mesmo tempo você ser um homem de cultura, um homem que conhece a cidade.
Não dá para você ser pastor e as pessoas quererem saber sua opinião sobre arte, sobre ciência, sobre política, sobre economia, porque senão só vai sair groselha. Então parece que a gente se escandaliza, quando na verdade a gente não deveria se escandalizar. Por isso que é assustador a gente encontrar um pastor esclarecido e a gente se assustar com isso. A gente deveria tomar o susto no susto, porque isso não deveria nos assustar, isso deveria ser comum, deveria ser a nossa obrigação, deveria ser a nossa missão. Mas o que acontece? Em 2007, George Barna fez uma pesquisa e descobriu, ele fez uma pesquisa muito interessante, ele pegou só não cristãos, e ele pegou 2 ícones do mundo evangélico que eram famosíssimos, para saber se esses não cristãos conheciam eles e suas ideias. Olha que coisa curiosa, eles entrevistaram Rick Warren e Bill Hybels. Qual foi a conclusão? 96% dos entrevistados não sabia quem era Bill Hybels. 83% não sabia quem era Rick Warren. O que isso significa? Que as ideias desses caras só estavam sendo trabalhadas num contexto meramente evangélico. O nosso contexto é um pouco mais complicado aqui no Brasil, porque alguns são até conhecidos, e a gente não gostaria que eles fossem conhecidos. Não é? Então, a situação é tão caótica, que a gente se pergunta se a gente não criou uma espécie de subcultura que se defende o tempo todo da cidade. E será que não seria essa defesa o nosso maior pecado? Porque o que seria ser sal da terra e luz do mundo, se não a ruptura com as defesas? Veja, do que adianta você ter um sal numa estante, e você colocar lá na estante e ficar dizendo, nossa, que sal bonito, nossa, a gente está vendo como o sal é relevante? Então a comida está ali, precisando ser temperada, mas você está dizendo, não é para temperar, é para a gente olhar. Olha lá a igreja como ela é relevante, olha como ela é bonita, olha como ela é legal, olha como ela tem coisas interessantes, olha como as ideias dela são bacanas. Gente, o sal na estante não faz nenhum sentido. O sal não pode ficar separado. O sal tem que tocar a carne. O sal tem que se esfregar na carne. O sal tem que garantir sua presença no mundo. Chegou a hora da gente salgar o nosso mundo. Chegou a hora da gente salgar a nossa cidade. Mas para salgar a nossa cidade, a gente precisa encostar nela. Você já parou para pensar que o sal sozinho é uma coisa meio esquisita? Alguém aqui já ficou... Gente, eu quero convidar vocês, sábado em casa, a gente vai assistir um filmão da hora. Vou colocar lá na tela, a gente vai assistir um filme. Aí todo mundo está lá. E aí, o que a gente vai ter? Todo mundo esperando o sorvete. Aí vem um monte de gente com um pote de sal. Aí todo mundo comendo sal e assistindo o filme. É isso que a gente faz? Não, a gente não faz isso. O sal em si não é nada. O sal, a relevância do sal está no seu contato com o mundo, no seu contato com a realidade, no seu contato com a cidade. Eu quero convidar você, que não consegue se encaixar nos departamentos musicais e de sermão, de prédica, de homilética das vossas igrejas. Vocês que são advogados, médicos, engenheiros, administradores, que estudam, que estão nas diversas áreas do saber, a perceber que a obra de Deus, ela extrapola as 4 paredes, os 4 cantos de todo o universo que a gente reduz ao universo que seria exclusivo de Jesus e que, portanto, o outro universo não nos pertence, não nos cabe, não estamos aí para jogar nenhum papel fundamental. Eu queria convidar você a olhar para a cidade com outros olhos, a não olhar para a cidade como o lugar
de perdição e de destruição, mas a olhar para a cidade com olhos de misericórdia. Eu queria encerrar com uma frase do Tim Keller que diz o seguinte: toda a nossa história começa num jardim, não é isso? Mas termina numa cidade. O projeto de Deus é urbano. Que Deus abençoe seu coração, sua mente, e que a gente possa construir uma igreja que ame a Jesus, que ame sua palavra, mas que ao mesmo tempo seja sal, se envolva com as questões da cidade e seja capaz de dar novos rumos para uma cidade e de, quem sabe, no nosso contexto, ser uma espécie de padrão de ética, de conduta, de justiça, de amor, de misericórdia, de compaixão, porque eu acredito que esse é o nosso maior e mais importante chamado. Que Deus nos abençoe. Amém.